Paz do nosso Senhor Jesus a todos vocês que estão aqui me ouvindo, vendo este vídeo, fazendo um vídeo hoje um pouco diferente. Estou indo aqui para o trabalho, mas quero deixar uma palavra de Deus esta manhã para a tua vida, e que tem como título a obra do Espírito Santo. Eu quero deixar três coisas aqui, que é a função do Espírito Santo na nossa vida. E para ser rápido, por causa do tempo também, que estou chegando no trabalho, tenho que entrar. Mas olha só, a primeira delas, uma das funções do Espírito Santo é a obra missionária. A obra missionária é uma função do Espírito Santo. Nós temos ali em Atos, no capítulo 16, versículo 6 e 7, você pode ler, e mais acima também, você pode ler todo o capítulo. Mas ali ele diz o seguinte, que Paulo ele queria ir para um lugar, passar em uma cidade, mas o Espírito Santo impede ele de ir para essa cidade. E o Espírito Santo direciona eles, né, para uma cidade chamada Macedônia. E ali ele tem uma visão, ali à noite, e aí ele viu um homem chamando ele para passar na Macedônia, e ele se direciona ali para Macedônia, para a obra missionária. Ali também nós temos ali no capítulo 20 de Atos, onde a Bíblia diz que 20 e 23, você pode ler a partir do 22, que no 22 ele diz assim: eis que ligado pelo Espírito, né, ou seja, Paulo direcionado pelo Espírito Santo, ele desce a Jerusalém. Ele disse que não sabe o que acontecerá com ele lá, mas a não ser aquilo que o Espírito de cidade em cidade vem revelando a ele. Então ele direciona-se a Jerusalém, sem se preocupar com o que está esperando ele lá. Ou seja, mas o Espírito revela a ele que ele encontrará na Macedônia, vamos dizer, tribulações, perseguição, prisão e tribulações, perdão. Mas mesmo assim, Paulo, direcionado pelo Espírito Santo, ele não tem essas coisas, ele tem essa direção lá. Então, a primeira coisa, rapidinho aqui, a obra missionária é uma obra do Espírito Santo, ou seja, é uma função do Espírito Santo direcionar o homem na obra missionária, perdão. A segunda coisa, para ser rápido, né, é que o Espírito Santo, ele protege a igreja do erro. Em Timóteo, no 2 Timóteo, capítulo 1 capítulo 1, versículo 14, a Bíblia diz que Paulo fala com Timóteo para que Timóteo possa guardar no coração o bom tesouro, possa guardar no coração o bom tesouro. O bom tesouro é o Evangelho. Quando você guarda o Evangelho na sua vida, a palavra de Deus no seu coração, você está sendo cuidado para não errar. Ou seja, o salmista diz: eis que guardei no meu coração a sua palavra para não pecar contra ti. Salmo 119, 105 também diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a sua palavra. Então a gente entende que o Espírito Santo, ele protege a igreja, ou seja, ele protege a igreja do erro. Como que ele protege? E quando Paulo fala isso no 1,14, 2 Timóteo 1,14, ele está falando guardar o bom tesouro pelo Espírito, né? Então nós conseguimos guardar a palavra do Senhor pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. Então é preciso uma busca pelo Espírito Santo, para que o Espírito Santo nos conceda essa ajuda, porque só Ele tem essa função de ajudar-nos para que possamos guardar a palavra do Senhor no nosso coração. A outra coisa que a gente encontra como função do Espírito Santo na palavra de Deus é que o Espírito Santo, ele no capítulo 4 e versículo 1 de 1 Timóteo, a Bíblia nos ensina ali que o Espírito expressamente afirma que nos últimos dias muitos apostatarão da fé. Expressamente significa claro, significa especial. Ele expressa, o Espírito Santo, ele fala, ele afirma claramente que nos últimos dias muitos se apostatarão da fé. Perdão aí porque eu estou correndo aqui para chegar no trabalho, mas deixar aqui essa palavra para o teu coração. Em Neemias 9,30, a Bíblia diz que ele diz o seguinte: olha, que o Senhor, ele avisou pelo Espírito Santo e pelos profetas, né, para que a nação de Israel desviasse das nações do mundo. Mas eles não deram ouvido, né, à voz do Espírito de Deus e aos profetas, como hoje muitos não estão dando ouvido à voz dos homens de Deus que pregam a verdade, que pregam a disciplina da palavra de Deus, mas dão ouvido a doutrinas de demônio, como diz lá em Timóteo, no versículo 1 do capítulo 4, a doutrinas de demônios e a espíritos enganadores. Então fica aqui essas três coisas importantes para a nossa vida, amados.
que é buscar o Espírito Santo, como diz em Lucas 11:13, que vocês sendo mal, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste vos dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Não se esqueça disso, nós precisamos e dependemos do Espírito Santo para fazer a obra missionária, para nos proteger do erro, para não cometer o erro que nos leva a afastar-nos de Deus, como diz aqui também na função do Espírito Santo de alertar a igreja da apostasia. Primeiro, a função do Espírito Santo, primeiro, obra missionária, proteger do erro e avisar, nos alertar da apostasia. Fique alerta, ora a Deus, como diz em Lucas 11:13, clame e pede-se ao Senhor no clamor, na oração, a manifestação e o mover do Espírito Santo sobre a sua vida, para guardar a palavra, fazer a obra missionária e estar alerta sobre a apostasia. Amém? Um grande abraço para todos vocês, tenham um dia abençoado em nome de Jesus. Hoje um vídeo um pouco diferente, na correria, mas não podemos parar. Glória a Deus, Deus abençoe, fica com Deus, grande abraço.